Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online, mais uma live de adoração ao nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado pela participação de cada um. Vai abrindo aí a sua sala de vídeo, vai convidando os amigos para assistir essa live, esse culto online, em nome de Jesus. Vamos nos preparando aí para que possamos aí finalizar a nossa quinta série, né? A nossa quinta série de como atrair o olhar de Deus para nós. Então, quero compartilhar algo realmente válido para vocês, quero compartilhar algo relevante, fortalecedor, para que a gente possa finalizar de todas as séries que nós fizemos nesse domingo, né? Nesses 5 domingos, né? Contabilizando com hoje. Então, que Deus possa abençoar a cada um que está entrando aí. Isabela, Thalita, Felipe, a minha mãe que também está entrando aí. Em nome de Jesus, a cada um, apóstolo Marcos, Amanda, evangelista Oyara também aí. Que bênção, glória a Deus. A irmã Maria de Oliveira, pastora Jamile também já está ligada. Que bênção pela vida de cada um de vocês. Presbítero Nilton também aí, amigo querido, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A diaconisa Júlia também, que bom estar com vocês aqui, que bom poder adorar ao nome do nosso Deus. Irmã Sônia também, seja bem-vinda, paz do Senhor, glória a Deus. Vamos falar aí sobre a última e a quinta série, né? De como atrair o olhar de Deus. Acredito que vocês tenham aprendido bastante sobre cada atitude que eu tenho falado aqui com vocês. É de relevância para as nossas vidas, porque nesse tempo nós estamos precisando atrair, né? Atrair o olhar de Deus para as nossas vidas. Nesse tempo que nós temos passado, nessas guerras, nessas lutas, nesse tempo de pandemia, o Senhor tem nos ensinado muito, e uma das coisas que Ele nos ensinou nesse domingo é como atraí-lo, né? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos ensina como atraí-lo, como chamar a atenção dele, né? Então Ele deu aqui 4 atitudes e hoje vai ser a quinta, e eu tenho certeza que vai falar muito fortemente ao teu espírito em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vou dar mais apenas um minuto, para que eu já inicie a oração e a gente já possa dar seguimento à mensagem de hoje, para que eu possa estar revelando aí a quinta atitude, que é atrair o olhar de Deus, e entremos em oração também, em nome de Jesus. Tudo tem um propósito, tudo isso tem uma finalidade muito expansiva para as nossas vidas. Por que Deus Ele está nos ensinando nesse domingo a atrair a atenção dEle, a chamar a atenção dEle? Tudo tem um propósito, e vocês vão entender exatamente o propósito de tudo isso, tá bom? 5 horas e 3 minutos, eu quero fazer uma oração agora com vocês em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão aí já entrando, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Irmã Isabel, Deus abençoe, cada um entrando, glória a Deus. Vamos orar. Pai das luzes, eu quero louvar ao teu nome, eu quero exaltá-lo pela tua bondade, pela tua benignidade, pela tua graça. Obrigado, Senhor eterno, por essa tarde tão bendita que o Senhor preparou para nós, um domingo abençoado. Eu tenho certeza que cada um dos teus filhos passaram um domingo muito abençoado na tua presença. Por isso agora, Deus eterno, nós estamos aqui rendidos, estamos aqui, ó Pai eterno, submetidos à sua presença, para ouvirmos a sua direção para este domingo, a tua palavra, Pai eterno, para as nossas vidas. Uma palavra que nos alimenta, Deus eterno, no início dessa semana, Pai. Que essa palavra também possa nos fortalecer, Pai eterno, como pão diário, Deus eterno. E os teus filhos possam caminhar debaixo dela, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu apresento a cada vida que está assistindo, que está entrando, ou que vão entrar, Deus eterno, ou que vão assistir, ó Pai eterno, futuramente essa mensagem. Pelo alcance, ó Pai eterno, que estabeleceremos, ó Pai eterno, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos e filhas, e que o Senhor possa tomar a mente dos teus servos e servas para que possam compreender a verdade da tua palavra. Como servo do Senhor, eu me coloco à sua disposição. Como servo do Senhor, eu me coloco como um canal, como instrumento para ser voz profética para os teus filhos que estão, ó Pai eterno, nos assistindo. Fala conosco, é o que nós lhe pedimos, porque os que têm ouvidos ouçam o que o Espírito
Espírito diz à igreja, que teu Espírito cresça e que eu diminua, para que o teu nome seja glorificado e exaltado nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aplaca todo dardo inflamado, toda seta do maligno, todo roubador de semente, vai rompendo, blinde a cada mente, a cada pensamento, tomando cativo a Ti, Senhor, eu te peço, para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos aí para a nossa quinta e última série de como atrair o olhar de Deus, tá? De como atrair o olhar de Deus. Já há 4 domingos eu venho falado e ministrado sobre as 4 atitudes, então eu finalizo hoje em nome de Jesus Cristo, tá? Já falei sobre a atitude de fidelidade, falei sobre a atitude de oração, falei sobre a atitude de liberalidade. Domingo passado falei sobre a atitude de adoração, né? São 4 atitudes aí que atraem o olhar de Deus. Então eu quero falar sobre o quinto em nome de Jesus. Mas antes de eu revelar essa quinta atitude que atrai o olhar de Deus, que chama a atenção de Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 147, ou se você anotar aí no seu caderno e ler depois, enfim, Salmo 147, Salmo de número 147, verso 2 e verso 3, tá? Salmo 147, verso 2 e verso 3. O Salmo diz assim: o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Eu vou repetir: o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Amém? Bom, a quinta atitude que eu quero falar para vocês, a quinta atitude que chama a atenção de Deus é a atitude de quebrantamento. Amém? A atitude de quebrantamento. Essa é a quinta e última atitude que atrai o olhar de Deus, que eu quero liberar para a tua vida, para o teu espírito, em nome de Jesus. Atitude de quebrantamento, né? Então, olha que interessante. O que poderíamos afirmar que atrai o olhar de Deus? Que comportamento chama a atenção do Senhor? Obviamente, uma atitude de quebrantamento. Agora perceba que quebrantamento. O que é quebrantamento? O que significa quebrantamento? Quebrantamento é reconhecer as debilidades, é tirar a resistência, é humilhar-se e se submeter a sua vida ao controle divino. Eu vou repetir: quebrantamento é reconhecer as debilidades, tirar a resistência, humilhar-se e se submeter ou submeter a sua vida ao controle divino. Quando nós falamos de quebrantamento, quebrantamento é o entristecimento e a contritação pelas transgressões cometidas. Quando nós falamos de quebrantamento, né? Quebrantamento é aquele que de fato não tem um coração endurecido. Muito pelo contrário, nós ouvimos muito falar daqueles que têm um coração quebrantado, não é verdade? E o que é ter um coração quebrantado? O que é ter um coração quebrantado? Um coração quebrantado é um coração que não está endurecido, como eu disse. É um coração que foi transformado por Deus. Então você consegue captar e consegue discernir do teu espírito se você tem ou não um coração quebrantado, quando ele não é um coração endurecido. Endurecido para a palavra, endurecido para as coisas de Deus, endurecido para os princípios de Deus. Quando o seu coração não está endurecido para essas coisas, significa que você foi transformado por Deus. Então o coração quebrantado é você tirar essa resistência, essa dureza, é você se humilhar perante a mão de Deus, se humilhar perante a presença de Deus. Então a atitude de quebrantamento, ela agrada ao coração de Deus. A atitude de quebrantamento, ela atrai o olhar de Deus. Agora, um ponto de partida para que vocês possam entender para o quebrantamento é o arrependimento. Guarda isso no teu espírito. O ponto de partida para o quebrantamento é o arrependimento. E aquele que tem o coração quebrantado,
é porque ele se entristeceu com os atos de pecado, ou com seus atos pecaminosos. É aquele que se arrependeu de verdade, é aquele que confessou ao Senhor os seus atos pecaminosos e que pediu perdão a Deus. Mas o que me chama a atenção quando nós falamos de arrependimento, dentro dessa palavra na origem grega, metanoia, que é mudança de pensamento, mudança de entendimento. Quando nós falamos de arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele precede a uma entrega verdadeira a Deus, de um reconhecimento de que você feriu a santidade de Deus. Porque quando nós falamos de quebrantamento, que é o ponto de partida de arrependimento, e quando nós falamos dessa ação do arrependimento, ou os frutos de arrependimento que a palavra do Senhor fala, o arrependimento ele é gerado dentro de nós quando nós reconhecemos que nós ofendemos a Deus, que nós transgredimos a lei. Porque não adianta eu apenas dobrar o meu joelho diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, visando apenas o sentido de que eu olho apenas para mim mesmo. Porque as pessoas hoje, quando elas vão diante de Deus para confessar as suas culpas, para confessar os seus pecados ou os seus delitos, elas vão num sentido de medo, mas não um temor, mas um medo de que não venha um castigo sobre ela. Por quê? Porque ela pensa apenas nela. Ela está pensando e visando apenas o seu próprio eu, deixando de compreender que os seus atos pecaminosos feriram primeiramente a Deus. Então, o que nós precisamos guardar dentro de nós, dentro do nosso intelecto, dentro do nosso entendimento, é que o arrependimento, quando ele é verdadeiro, há o reconhecimento de que eu feri a santidade de Deus. Por quê? Porque eu me importo com Deus. Quando a igreja se rende em arrependimento, é porque ela está se importando com Deus. Por quê? Porque eu feri a Deus, eu entristeci a Deus, eu desagradei a Deus, eu transgredi a sua lei. Ele confiou em mim, ele deu seu único filho por amor a nós, ele investiu na minha vida espiritual, ele investiu no meu ministério, mas eu entristeci, eu desagradei. Então, quando nós falamos de arrependimento, ele arremete a esse entendimento. Não é uma busca de perdão pelo meu pecado visando apenas eu, mas é o ato pecaminoso que feriu a santidade de Deus. Então, quando a pessoa ela está em uma vida de quebrantamento, com o seu coração aberto, o ponto de partida para isso é esse arrependimento verdadeiro, é essa metanoia. E a gente consegue enxergar isso na vida do rei Davi. Nós conseguimos enxergar isso através da vida do rei Davi. Olha que interessante, quando ele derramou o seu coração diante de Deus, que ele confessou os seus atos pecaminosos, pecado esse que ele havia cometido com Batseba, mostrando um arrependimento verdadeiro, ele começou a suplicar perdão ao Senhor, a ponto de que ele fala para Deus: não apartes de mim o teu espírito, purifica-me com esopo. Ele clamou tanto a Deus, ele clamou tanto ao Senhor, que o Senhor quebrantasse o coração dele, porque ele precisava ter o seu coração rendido, o seu coração quebrantado, o seu coração transformado, para que tudo o que ele estava falando diante de Deus fosse verdadeiro, e o seu arrependimento diante do altar de Deus fosse significativo, que não fosse um remorso, mas que fosse um arrependimento. Porque há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Muitas pessoas confundem essa questão de remorso e arrependimento. Remorso, você pode sentir um peso, uma tristeza naquele momento. Você sente aquele peso daquele algo errado que você fez, e aquilo vem como um peso. Aí você se entristece por aquilo que você fez. Porém, no dia seguinte, você está cometendo os mesmos atos, você está cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque isso é remorso.
Você pode até sentir o peso, você pode até sentir uma tristeza, mas não há uma mudança de atitude, não há uma mudança de comportamento. Então isso é remorso. A pessoa faz algo hoje, chora, fica triste, mas no dia seguinte ela comete a mesma coisa, e assim sucessivamente. Porém o arrependimento não. O arrependimento faz com que você sofra uma mudança de mentalidade, a metanoia. E quando a sua mente muda, tudo muda. Quando a sua mente transforma, tudo em sua volta é transformado. Então Davi estava clamando ao Senhor um coração quebrantado, para que ele pudesse se achegar a Deus com um arrependimento verdadeiro e não com remorso, porque o que ele havia feito com Betseba, que era uma mulher casada, uma mulher comprometida, foi algo que feriu a Deus e as leis de Deus e aos mandamentos, ou seja, ao decálogo. E isso para Davi, como um rei, era algo vergonhoso, não apenas para ele, mas por aquilo que ele havia feito contra Deus. E a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 51, se você quiser abrir aí ou se você quiser anotar depois, o Salmo 51, o verso 16 e o verso 17 diz assim: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, olha que coisa tremenda, olha que atitude que Davi sabia que chamava a atenção de Deus, porque a atitude de quebrantamento valia mais do que qualquer sacrifício de animal. Qualquer oferta entregue de um bezerro, de um pombo, de um cordeiro para Deus. Davi começou a entender que a atitude de quebrantamento agradava tanto o coração de Deus, ao ponto de que Deus não desprezaria um coração contrito e um coração quebrantado. Por isso ele olha ao Senhor e clama: pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não se deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus são sim um espírito quebrantado. Então quer entregar uma oferta a Deus, quer entregar algo sacrificial a Deus, tem atitudes de quebrantamento, porque atitudes de quebrantamento chamam a atenção de Deus a ponto de que Deus não despreza um coração quebrantado e um coração contrito na presença dele. Olha que interessante, o Salmo 34 verso 18 diz assim, olha que lindo, gente, olha a importância de uma atitude de quebrantamento, o quanto ela atrai o olhar de Deus e a presença de Deus para as nossas vidas. Salmo 34, verso 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É uma atitude que atrai o olhar de Deus, é uma atitude que chama a atenção de Deus. Então, se você quer atrair o olhar de Deus, tenha uma atitude de quebrantamento. Clame ao Senhor um coração quebrantado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ponto de partida para o quebrantamento é o arrependimento. E o arrependimento é a forma de você reconhecer o quanto você feriu a Deus. Isso é muito tremendo. Isso é muito forte. Meu irmão, é isso que a igreja está precisando nesse tempo presente. Um coração arrependido, quebrantado diante da presença de Deus. Um coração desta forma, o Senhor se alegra. E muitas pessoas, elas têm tido atitudes que desagradam a Deus, atitudes que ferem a santidade de Deus, e não estão reconhecendo isso. Não estão tendo mudança de comportamento. As pessoas continuam aí agindo de forma desordenada. As pessoas continuam agindo de uma forma que está desagradando a Deus, pensando que a sua atitude está correta. Pessoas de coração endurecidos, pessoas de corações enrijecidos, duros, que não conseguem se curvar e se submeter a Deus, porque o quebrantamento é se curvar,
O quebrantamento é não permitir que o seu coração seja endurecido, enrijecido. Então você precisa buscar em Deus um coração, orar ao Senhor e clamar: Deus, quebranta-me, quebranta o meu coração, a fim de que eu possa viver uma vida de arrependimento na tua presença e possa te agradar. Eu quero lhe falar algo, eu quero te liberar uma palavra. Uma igreja com atitude de quebrantamento, que tem como ponto de partida o arrependimento, é uma igreja que alegra Deus. E quando uma igreja anda nesta terra alegrando o coração de Deus, a presença do Senhor é contínua sobre ela, a presença do Senhor é contínua sobre essa pessoa. Onde você for, a presença vai, onde você caminhar, a presença vai, porque a presença de Deus se aproxima. E o Senhor não despreza aquele que tem o coração quebrantado, e Ele salva aqueles que são contritos de espírito. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos ter atitude de quebrantamento. Não é mais tempo de termos resistências no nosso coração, é tempo de tirar a resistência. Quebrantamento significa tirar a resistência. Precisamos tirar as barreiras de resistência. Precisamos reconhecer as nossas debilidades diante do altar de Deus, tirar e arrancar todas as resistências, todas as barreiras de desistência que nos impedem de nos humilharmos diante de Deus, de nos submeter à vontade do Pai, ao querer de Deus, e colocar a nossa vida no controle divino, porque a sua vida precisa estar debaixo do controle divino. Meu irmão, o quebrantamento é um entristecimento. Então nós precisamos ter atitudes de quebrantamento. Porque o ponto de partida do quebrantamento é um arrependimento. Outro ponto de partida, um segundo ponto de partida, se é que eu posso dizer dessa maneira, é a humildade, é o ato de humilhar-se. Porque a palavra humilhar, guarda aí no teu espírito, a palavra humilhar vem do latim humiliare, que significa rebaixar, que tem o sentido de abaixar a confiança, ou seja, abaixar a arrogância. Eu vou repetir. Tem o sentido de rebaixar, tem o sentido de abaixar a confiança ou abaixar a arrogância. Essa palavra humiliare, ela vem da raiz humilis, que significa baixo ou rente ao chão. Meu irmão, forte. A palavra humilhar no hebraico, ela tem o sentido de ajoelhar-se, de encurvar-se em reverência, de submeter-se reverentemente, envergonhar-se, se render incondicionalmente diante de Deus. Isso é um ato de humilhar, da palavra hebraica, da raiz hebraica. Meu irmão, quando eu falo dessa rendição incondicional, do ato de humildade ou do ato de humilhar-se, ela está caracterizada na maneira em como os judeus ortodoxos oravam a Deus. Porque quando eles oravam ao Senhor e chegavam no templo, que até hoje eles fazem isso, eles se ajoelhavam e colocavam sua boca no pó para mostrar o quão, porém, eles eram necessitados de Deus, e o quanto para ele Deus era poderoso, e o quanto para eles Deus era magnífico. E isso era uma atitude de exaltar o nome de Deus, enaltecer o nome de Deus. Então o ato de humilhar, quando você se lança no chão, quando você se lança diante da presença de Deus, esse ato de humilhar chama a atenção de Deus, porque significa quanto mais você se humilha, quanto mais rente aos pés do Senhor você está, mais enaltecendo o Senhor você está, mais honra ao Senhor você está dando. Então esse tipo de atitude que precisa estabelecer-se nas nossas vidas e nos nossos corações. Então você entende o quão importante é ter a atitude de se humilhar diante de Deus? O quanto é importante
se humilhar, e existem muitas pessoas que não conseguem se humilhar na presença de Deus, não conseguem ter atitudes de humildade por conta da arrogância que predominantemente está no seu ser, está no seu coração, e por conta dessa arrogância, dessa prepotência, dessa dureza e dessa falta de quebrantamento, ela não consegue se humilhar. Agora perceba comigo, atitude de quebrantamento tem como ponto de partida arrependimento e logo em seguida a humildade ou humilhar-se diante da presença de Deus. Então, se essa pessoa não consegue se humilhar, significa que ela não conseguiu passar pelo ponto de arrependimento. E se ela não conseguiu alcançar o arrependimento, é porque o coração dela não está quebrantado e ela está enganando a si mesmo, porque a sua arrogância, ela camufla todas as coisas, fazendo com que ela mesmo perceba que a sua atitude em tudo está certa. Por conta dessa prepotência, por conta dessa falta de humilhação, por conta dessa falta de humildade. Mas, meus irmãos, olha o que o apóstolo Tiago, ele diz em sua epístola, no capítulo 4, Tiago 4, versículo de número 6, ele traz algo extraordinário para as nossas vidas, e ele diz: antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém, dá graça aos humildes. Olha que interessante. Dá graça aos humildes. O que tem faltado hoje é pessoas com ações de humilhação. E a pessoa que não consegue se humilhar é porque lhe falta humildade no coração. A epístola de apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, ele diz assim, olha a epístola que ele escreveu: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Olha o que ele diz: e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele repete novamente. Tiago fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Por quê? Porque uma atitude de quebrantamento que tem como ponto de partida arrependimento e a ação de humildade e de humilhação chama a atenção de Deus. Deus dá graça aos humildes, Deus dá graça àqueles que se humilham. E a humildade, guarda isso no teu espírito, a humildade que precede a humilhação deve ser sempre a marca de um verdadeiro cristão. Eu vou repetir: a humildade que precede a humilhação deve ser sempre uma marca na vida de um verdadeiro cristão. Isso é o que tem faltado. E isso é muito sério, porque muitas pessoas estão resistindo a Deus, estão deixando de se humilhar, estão deixando de ser humilde, de servir umas às outras, e tudo isso vem pela falta de humildade, pela falta de se humilhar-se diante do altar de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele mesmo se humilhou e foi exaltado. Então quem somos nós para queremos ser diferente de Cristo? Quem somos nós? É muito interessante nós percebemos que apóstolo Pedro, quando ele usa esse termo vestir, olha que interessante, porque ele diz isso, vestir, ao dizer vistam-se de humildade, revistam-se ou vistam-se de humildade. Essa palavra no grego, ela significa amarrar algo ao corpo como um laço. Amarrar algo ao corpo com um laço. Então o que ele estava querendo dizer? Essa ideia que ele estava querendo dizer aos cristãos é que precisava se atar de humildade. Porque se atar de humildade é uma conduta de quem possui humildade. E isso chama a atenção de Deus.
Vistam-se de humildade, ou seja, amarra algo ao corpo com laço, ata a humildade, porque ela precisa estar presente na minha vida e na tua vida. A nossa conduta tem que ser uma conduta de humildade que precede ao ato de se humilhar diante de Deus. É assim que nós precisamos ser reconhecidos e distinguidos dos demais. Se você quer chamar a atenção de Deus, se você quer atrair o olhar de Deus, você precisa ser reconhecido e você precisa ser distinguido dos demais com atitudes de quebrantamento, porque chama a atenção de Deus. Isso é muito sério, igreja. Eu vou te falar algo. A Bíblia, ela vai nos falar de um rei chamado Manassés. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, você pode ler depois 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 1 ao verso 15, enfim, 16, vai embora. E o interessante é que a Bíblia fala de um rei que ele começa a governar aos 12 anos de idade. Só que tudo que ele faz era contra a vontade de Deus. O que ele fez era mal. Ele era arrogante. Ele era um rei prepotente. Lhe faltava a humildade. Ele não conseguia reconhecer que Yahvé, que Adonai, era o único Senhor. Por conta da arrogância e da prepotência e da dureza do seu coração. O que não havia no rei Manassés era a atitude de quebrantamento. O que não existia na vida de Manassés era ações de quebrantamento. Não havia arrependimento, não havia humildade. E se a humildade precede a humilhação, obviamente que ele não se rendia ao coração de Deus, por conta da sua arrogância. Mas para que Deus pudesse trabalhar na vida de Manassés, Deus permitiu ele ser entregue aos assírios, ao rei da Síria. A palavra do Senhor diz que ele foi levado ao cárcere inferior, preso a espinhos, em humilhação total, em vergonha, em escárnio completo para um rei. E a palavra do Senhor diz que no versículo 12 e no versículo 13 de 2 Crônicas, capítulo 33, a palavra do Senhor diz assim: e ele quem? Manassés, angustiado, ele orou deveras ao Senhor seu Deus. Agora perceba, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, o Deus que ele havia sido criado, o Deus que ele havia sido ministrado, o Deus a qual ele havia sido ensinado pelos seus pais. Então a palavra do Senhor diz que ele estava demasiadamente angustiado. Então ele se humilha muito perante ao Deus dos seus pais e lhe faz uma oração. Ele faz uma oração. E ele começa a rasgar o coração dele. Por quê? Porque começou a ter atitude de quebrantamento. Ele começou a tirar a resistência, a arrogância, a prepotência do coração dele. E começou a se humilhar diante da presença de Deus. Aí começou a ter o arrependimento, a humildade, a humilhação. E ele começou a recorrer a Deus. E ele começou a falar com Deus. Escuta, dando continuidade aos versículos de 2 Crônicas 33, do versículo 12 e 13, dando continuidade, a palavra do Senhor diz que ele fez uma oração. Manassés, o rei Manassés, que não reconhecia, que não respeitava, por conta da sua arrogância e da sua prepotência, lançado num cárcere inferior, amarrado a espinhos, em total escárnio e vergonha, a palavra do Senhor diz que ele ora ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que, e Deus se aplacou para com ele,
e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés conheceu e reconheceu que o Senhor era Deus. Aleluia! Ele reconheceu, ele teve que reconhecer que Deus era Deus, porque ele se humilhou. Atitude de quebrantamento, e o Senhor, ele se alegra, ele não resiste. Um coração quebrantado, ele não rejeita. Um coração quebrantado, e o Senhor não rejeitou a oração de Manassés, ainda que ele fosse um arrogante, um prepotente no passado, ainda que ele tivesse um coração endurecido, que não se rendia a Deus, que não havia arrependimento no passado, mas Deus permitiu uma situação em que o coração dele se rendeu ao Senhor. E quando Deus enxergou naquele homem a atitude de quebrantamento, a atitude de arrependimento, de humilhação e de humildade, quando ele colocou a cara no pó, meu irmão, Deus contemplou a oração de Manassés e o restituiu o reino, levando ele novamente a Jerusalém e colocando ele ao seu reino. Aleluia! E ele reconheceu que Deus era poderoso. Meu irmão, quero liberar uma palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não espere ter que passar por uma situação parecida à de Manassés. Não espere ser entregue ao escárnio. Não espere ser entregue à humilhação. Começa a ter atitudes de arrependimento agora. Clama ao Senhor um coração quebrantado, um coração contrito, porque isso move o coração de Deus. Como diz lá o louvor da Fernanda Brum, o quebrantado coração move o coração de Deus. Então nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. É tempo de arrependimento. É tempo de se humilhar. Ei, escuta o que eu quero lhe dizer nesta tarde, em nome de Jesus. Eu ministrei isso na semana passada. Coloquei um post na minha rede social pelo Facebook e Instagram. E eu falei sobre isso um pouco. O que é que você tem feito agora? Dentro dessa pandemia, quais têm sido as suas ações? Eu quero lhe dizer uma coisa. O Senhor nos ensinou 5 lições. Se você ter atitude de fidelidade, se você ter atitude de oração, se você ter atitude de liberalidade, se você ter atitude de adoração, e se você tiver atitude de quebrantamento, eu tenho certeza que a sua pós-pandemia, meu irmão, a tua vida espiritual, a tua vida ministerial, a tua vida com Deus não será a mesma. Em nome de Jesus Cristo, tenho certeza, tenho ciência daquilo que eu estou falando, em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza. Por quê? Porque quando você começar a atrair a Deus com essas atitudes, a presença de Deus será sobre a tua vida. Aí eu quero te revelar, para poder finalizar, o porquê Deus quer que você tenha essa atitude de atrair a presença dele. Eu vou te dizer: para que o poder dele seja sobre a sua vida, para que a glória dele seja sobre a tua vida, para que a unção dele seja impartida sobre a tua vida, para que a presença dele seja contínua no teu ser, em nome de Jesus, para que você seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É para isso que precisamos ter essas 5 atitudes, atraindo a presença de Deus, meu irmão. Nós vamos atrair o poder, nós vamos atrair a graça, nós vamos atrair a glória, nós vamos atrair o perdão, nós vamos atrair a unção, nós vamos atrair, meu irmão, o impartir de Deus, nós vamos atrair, meu querido, o liberar de Deus sobre as nossas vidas. A porção dobrada sobre nós virá, o manto de Deus será derramado sobre nós. É um combo. É um combo que vem celestialmente sobre a sua vida.
Em nome de Jesus Cristo, muitas coisas se manifestam. Essas atitudes podem fazer a diferença na tua vida. Não espere passar por uma situação tão catastrófica, assim como Manassés, para que você reconheça quem é Deus. Mas se for necessário, assim acontecerá. E eu vou te dizer algo em nome de Jesus Cristo. Se for necessário Deus fazer com que fez como fez com Manassés na vida de ente seu, que tem um coração duro, prepotente, arrogante, Deus vai alcançar, mas Ele vai ter que trabalhar, mas Ele vai ter que permitir algumas coisas para que essa pessoa aí do coração duro, de um coração enrijecido, tomado de uma falta de humilhação e de humildade, falta de arrependimento, Deus vai alcançar em nome de Jesus. Mas não se desespere e não peça misericórdia. Sabe por quê? Porque é Deus agindo, é Deus trabalhando para trazê-lo à sua presença, santificado, restaurado, transformado, mudado, mudada, transformada, liberta, enfim, em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas poderosas. Por isso que o profeta Ezequiel declarou: Deus é aquele que tira o coração de pedra e que coloca um coração de carne. O Espírito Santo está me dizendo: eu vou tirar corações de pedra, eu vou tirar corações enrijecidos. Há muita arrogância e prepotência. Eu vou tirar esses corações, eu vou arrancar, eu vou tirar e vou colocar um coração novo. Vou colocar um coração novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escuta, até em liderança, pessoas dentro da igreja, Deus vai tirar corações duros, Deus vai tirar coração duro, vai permitir situações, para que haja o quebrantamento, para que haja arrependimento, para que haja humilhação e humildade, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você, diante de toda essa pandemia, de todo esse caos que você estiver passando na sua vida, e você começar a colocar em prática tudo que eu venho ministrado aqui durante 5 domingos, atitude de fidelidade, atitude de oração, atitude de liberalidade, atitude de adoração e atitude de quebrantamento, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E você vai começar a receber a porção dobrada. Sabe por quê? Porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu insisto em declarar essa palavra sobre a tua vida. Para você pode parecer repetitivo, mas eu insisto em declarar essa palavra na tua vida. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero louvar ao Senhor contigo nessa hora. Eu quero que você abra o teu coração neste momento. Nós vamos adorar. Eu quero que você ore ao Senhor, porque você vai sentir o poder de Deus, a presença de Deus sobre a tua vida. E você vai clamar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra o teu espírito, abra o teu coração para buscar a Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, porque o poder de Deus vai ser emanado na tua vida. O poder de Deus vai ser emanado na tua vida. Você vai sentir algo nesta tarde. Você vai sentir o fogo de Deus ardendo dentro de você. Como sinal desta palavra, você vai sentir algo diferente. Estou liberando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então vamos adorar ao Senhor. Abra o teu espírito, abra o teu coração, em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus ministrar a tua vida. Abra praticamente a sua vida. Se renda em atitude de fidelidade, oração, liberalidade, meu irmão, adoração e quebrantamento. Aleluia. Se você precisa dele, fala com ele. Renda-se a ele agora. Não é mais tempo de arrogância, prepotência ou de dureza no coração. Fala com teu Deus. Se entregue a Ele agora. Oh Espírito Santo. Oh Jesus. Toma minha vida agora, meu Senhor. Faz de mim um instrumento de valor. Não, aleluia. Oh, meu novo. Em nome de Jesus.
Receba a presença do Espírito Santo aí. Ele quer te fazer um instrumento, mas atraia o olhar dele primeiro. Tem atitudes que chamam a atenção de Deus. Os meus lábios com tua unção. Aleluia. Permita Ele ministrar na tua vida agora. Feche os seus olhos onde você está. Sinta o louvor fluir. Sinta a presença de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Sinta o teu poder. Fala com teu Deus. Oh, Espírito Santo. Permita o Senhor ministrar a tua vida. Clame a Ele as atitudes. Em nome de Jesus. Firme, não me deixe cair. Fala com teu Deus. É tempo de andar alinhado, como eu falei semana passada. Rasga o teu espírito a Ele agora. Em nome de Jesus. Haverá um renovo de Deus sobre a tua vida. Haverá um poder de Deus sobre o teu ser. Haverá uma glória de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Receba o poder de Deus. Oh, Shreya Makataya Sai. Oh, Espírito Santo. E faz de mim, para a tua glória, mais que vencedor. Começa a sentir a presença de Deus. Começa a sentir o toque de Deus. Oh, Senhor, o meu louvor, toma minha vida. Fala com Deus, quebranta-se, toma minha vida, Senhor. Fala com teu Deus agora, em nome de Jesus. Oh, Senhor, sim, eu sinto o teu poder encher este lugar, Santo Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, sinto o teu poder encher este lugar. Que a sua casa seja cheia, que a tua vida seja cheia do poder de Deus, pelas atitudes que atraem a presença de Deus. Oh, Ele quer te usar como vaso, como instrumento nas mãos dele. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, Rei Amandará Lavaz. Eu sinto uma unção do Espírito de Deus. Eu sinto uma unção do Espírito de Deus. Aleluia. Que o seu coração se abra para isso. Que o seu coração se abra para essa verdade de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o poder de Deus flua sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a glória de Deus. Atitude de fidelidade. Atitude de oração. Atitude de liberalidade. Atitudes de adoração. E atitudes de quebrantamento. Eu falo de 5 pilares, 5 atitudes, 5 pilares de sustentação apostólica para a tua vida, para te manter de pé, para que você possa ter acesso à presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que você possa seguir isso para a tua vida, em nome de Jesus. Que a glória do Senhor, que o poder do Espírito flua na tua vida, flua tremendamente na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha sido renovado. Espero que você tenha sido renovada, fortalecido por essas 5 séries que eu ministrei aqui a tua vida, em nome de Jesus. E que você possa aprender a atrair a presença de Deus para ser uma igreja relevante, para ser um ministro, uma pessoa, um servo, uma serva relevante no reino de Deus, que se sobressaia, mas não que se sobressaia para se aparecer, mas para que a glória dele apareça sobre você e através de você. Uma igreja relevante, uma pessoa relevante, ou que tem atitudes relevantes, ela se sobressai
não porque ela é melhor ou superior, mas porque a glória de Deus está sobre ela e ela brilha por conta da luz de Deus. É assim que nós precisamos ser. A igreja gloriosa é a igreja relevante dos dias de hoje. Que você guarde essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Quinta-feira que vem, eu quero que vocês me ajudem a compartilhar isso. Quinta-feira que vem, eu vou trazer uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito, né? Que me ministrou aí nessa madrugada. E eu quero poder ministrar nesta quinta-feira. E eu vou falar sobre a atitude e o comportamento de que Deus não gosta da igreja. A atitude e o comportamento que está desagradando a Deus. Eu falei daqueles que atraem, né, o olhar de Deus, a presença de Deus. Agora eu vou falar daqueles que estão dispersando o olhar de Deus. Então eu vou falar de alguns pontos importantes, né, em nome de Jesus. Eu vou começar nessa quinta-feira. Pode ser que sejam apenas 2 séries que eu consiga render ela na quinta e no próximo domingo. Na quinta e no próximo domingo. Mas eu quero ser bem concernente naquilo que eu vou falar, muito claro. E eu quero falar sobre o comportamento da igreja que está afastando o olhar de Deus, que está desagradando a Deus, tá? Eu quero falar de alguns comportamentos que estão presentes dentro da igreja, que acho muito importante você não perder isso. Muito importante você ficar atento ao que eu estarei liberando nesta quinta-feira. Possivelmente será quinta e no próximo domingo. Serão 2 séries, quinta e domingo, tá? Então eu estarei ministrando isso sobre a tua vida, por aquilo que Deus ministrou ao meu espírito nesta madrugada de domingo, tá? Então eu acho que vai ser importante para nós, importante para você. Então me ajudem aí nessa divulgação. Eu vou estar montando o flyer, vamos convidar pessoas, né, para que possam estar ouvindo, porque é importante. Eu tenho aberto meu coração, a pastora Jamile também. Nós estamos nos abrindo cada vez mais para o reino de Deus, para sermos uma geração de profetas nessa terra que se move apostolicamente, trazendo as verdades absolutas de Deus, as verdades bíblicas, né? Então eu quero ser profeta cada vez mais sobre a tua vida. Eu quero que essa live não seja uma live comum, mas que seja uma live, um culto online que realmente seja relevante para a tua vida, onde que você perceba a glória de Deus, o poder de Deus, porque eu não sou nada, absolutamente nada. Nós não somos nada. É Deus que brilha em nós, é a glória dele que está em nós, é o Espírito Santo que flui através de nós. Nós não somos nada. Então o que eu quero é ministrar essa palavra, que eu acho de uma extrema importância, para que muitas pessoas também possam ouvir, assim como essas séries que eu estive ministrando. Então próxima quinta-feira que vem e o próximo domingo eu vou estar falando de comportamentos que desagradam a Deus, comportamento que a igreja está tendo, que está desagradando a Deus, entristecendo o coração de Deus. Vai ser muito importante para a tua vida, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Obrigado por cada um de vocês que assistiu, que acompanhou, que comentou, que curtiu, enfim, que Deus possa abençoá-los tremendamente. Um conselho que eu deixo para vocês, cada um da IGAAD, meus irmãos, discípulos, filhos em Cristo: sejam fiéis ao Senhor, sejam fiéis ao reino. Toma essa palavra na vida de vocês, em nome de Jesus. Sejam firmes, sejam outros pós-pandemia, em nome de Jesus. Vocês, meus irmãos também que estão assistindo, que são de outras denominações, de outro ministério, mas somos um corpo em Cristo, tem essas atitudes na tua vida, em nome de Jesus, que eu creio que será muito forte, poderoso e relevante para o crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus possa abençoá-los tremendamente. Eu quero orar. Pai das luzes, guarda cada um dos teus filhos. Guarda cada um dos teus servos e servas que nos acompanharam, aqueles que vão nos acompanhar, que vão assistir, que a mão do Senhor seja sobre o teu povo. Eu quero abençoá-los como ministro da sua palavra, como ministro do seu evangelho. Eu quero abençoá-los para o louvor da tua glória, que eles tenham uma semana bendita no Senhor, que cada oração, que cada pedido de clamor a ti sejam recebidas diante do teu altar com incenso suave às suas narinas, e o Senhor traga resposta ao teu povo, traga cura e traga restauração, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa guardar o teu povo, eu lhe peço, para a tua glória. Amém. Obrigado mais uma vez a cada um de vocês pelas orações levadas a Deus pela vida da pastora Jamile. Ela tem passado os dias
bem, sexta, sábado, hoje, muito bem. O Senhor já tocou nela com poder. Eu costumo dizer, tenho falado para algumas pessoas que têm me chamado, que os remédios fizeram efeito, sim, mas muito mais o poder da oração da igreja que se uniu para interceder pela vida dela, e a glória do Senhor tem visitado a vida dela. Ela está bem, para a glória de Deus. Vai continuar ainda a quarentena, possivelmente até quarta ou quinta-feira, mas está bem, para a glória de Deus. Obrigado pelas orações de cada um de vocês, foi muito significativa para as nossas vidas, a cada ação, a cada oração, a cada pedido e cada clamor, foi muito bom, e eu agradeço de coração em nome de Jesus. Um beijo, fiquem todos na paz do Senhor, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o consolo de Paráclitos, o Espírito Santo, seja sobre a tua vida hoje para todos sempre. Você aí que crê, diga amém, amém, amém. Deus abençoe, nos vemos semana que vem, se Deus quiser e Ele quer. Shalom.